Então, pessoal, caso a gente consiga sacar a arma, né, e atirar algumas vezes, é possível que os criminosos fujam, né, a menos que a gente encontre um oponente como três que eu vou indicar aqui, né? O primeiro, pessoal, é esse indivíduo aqui, ó. Alguém conhece essa figura? Aqui já mostra, né, o período em que ele já tinha registros criminais. A gente vive aqui nesse mundo contemporâneo, né, achando que o crime é uma coisa que existe na nossa época, que é uma coisa nova. Mas isso aqui, ó, esse sujeito aqui é o Babyface Nelson, tá? Se eu não me engano, tem filmes sobre ele, filmes antigos. E qual é uma história bem breve da vida desse indivíduo aqui? Ele matou três agentes do FBI e feriu um nessa década de 30 aí, tá? E ele tinha 1,64 m, lembra daquela comunicação não verbal, né? A gente não pode baixar a guarda para indivíduos que pareçam inofensivos, fazendo uma leitura nesse aspecto para o policial, né? E só 60 quilos, tá? E por isso, por ter essa aparência assim de criança, ele era apelidado de Babyface Nelson, tá certo? Uma carinha de neném lá, tá? O relato dele é que ele parece que as coisas são muito semelhantes, né? Parece quase que as coisas vão se repetindo. O relato desse caso aqui, quando ele foi morto e quando ele matou dois agentes e feriu um, porque ele tinha matado numa tentativa de prisão num bar, tá? Ele matou esse agente do FBI no bar, conseguiu fugir. No segundo episódio, na tentativa de captura dele, ele matou outros dois agentes e feriu um. Um era tipo um policial civil cedido para prestar serviço junto aos agentes do FBI. Uma viatura, um calhambeque, tá, pessoal? Eram as viaturas, né, dessa época aí. Cruzou com o carro dele aqui, seguiu o carro que ele estava andando, dirigindo, onde tinha um comparsa e a namorada dele. Ele conseguiu fazer um retorno na rodovia, um retorno proibido, mas ele fez. Ele cruzou com a viatura, depois ele entrou numa ruazinha e parou o carro. De repente, a viatura chegou, parou, ele parou a viatura aqui assim, o carro aqui, e a viatura parou, talvez assim, 20 metros de distância, se muito, né? Tem uma fotografia lá no livro sobre violência policial, tem essa imagem lá. E ele parou a viatura e, em seguida, ele já desceu atirando nos policiais. Um deles, inclusive, caiu numa valeta e ficou tentando, e foi assassinado caído nessa vala. Tá? Nesse episódio, ele foi ferido 9 vezes por projéteis aí de calibre .45 ACP, se não me falha a memória. Claro que os ferimentos estavam dispersos, mas ainda assim, enquanto ele estava recebendo o tiro, ele caminhava em direção aos policiais e aí, então, conseguiu ferir um e matar esses outros dois. Lembra que a gente falou que essas pessoas não têm apego, né? Um apego emocional, um apego sentimental muito forte, os laços não são tão grandes quanto a gente tem com os nossos, né? Ele mesmo ferido entrou no carro, o comparsa dirigiu até o hotel onde eles estavam hospedados. Eles levaram, eles conseguiram subir no andar lá desse hotel. Ele morreu no quarto do hotel. A dupla, então, enrolou o corpo dele num tapete, desceu pelos fundos do hotel e jogou o corpo dele enrolado no tapete num beco. Eles ligaram para a polícia, avisando onde o corpo do Babyface Nelson estava caído, tá certo? O outro, pessoal, que a gente pode encontrar, né? Quem a gente pode enfrentar é esse sujeito aqui, ó. Jack Twinning é o nome dele. Ele já tinha sido preso junto com o comparsa em Alcatraz, tá? Depois ele saiu de lá e matou um outro preso que tentou cometer uma violência sexual contra ele ou contra o comparsa, não me lembro. Mas eles já tinham histórias prévias de violência, inclusive com assassinatos. Dois se conheceram na prisão, saíram da prisão. E aí ele, junto com esse comparsa, ele matou 4 policiais num único evento. Eu não sei, um colega comentou que tem 50 anos, eu estou com 52. Não sei se você se lembra daquele seriado Chips, dos motociclistas lá na Califórnia, lembra? Quem se lembra desse Saudoso, seriado? Hã? saudoso Chips. Falso disso, eu esqueci lá, não sei o que, Dick Estrada, não sei quem Estrada, eu não lembro o nome do ator lá.
Então, os policiais eram os policiais rodoviários dos chips, tá? Da Califórnia, só que não eram motociclistas, eram viaturas, tá, pessoal? Então, isso aí aconteceu num único evento em 1970, tá? E antes de executar esse último policial, que já estava caído, né? Ele disse assim: "Te peguei, filho da puta", e deu um tiro na cabeça desse policial, tá? Por que que se sabe que ele disse isso? Porque o evento aconteceu num posto de gasolina, e estava de noite, por volta das 22 horas, mas o posto de gasolina estava iluminado e esse posto tinha um restaurante. O restaurante estava cheio de gente. E essa frase foi dita porque quando uma testemunha passava pelo local, ele percebeu o que estava acontecendo, só que no início ele achou que era um filme de Hollywood, né? Quando ele viu que era tiroteio mesmo, ele tentou ajudar os policiais, tá? E aí ele ouviu esse policial, esse sujeito aí falando isso. A gente fala hoje em domínio de cidades, novo cangaço. Mais uma vez, tá, pessoal? A história mais detalhada desse evento aqui também está lá no livro Sobrevivência Policial. Em razão desse episódio, é que o termo sobrevivência policial se tornou conhecido, tá? Ou então até surgiu, ok, pessoal? Em razão desse caso aqui. O fato é que ele e o comparsa, eles iriam explodir com dinamite um carro forte. A gente pensa que é coisa dos anos 2000, né? Mas isso aí na década de 1970. E aí o comparsa dele ia pegar lá, ia roubar uns explosivos de uma pedreira. Ele ficou na estrada esperando o colega chegar e eles estavam se comunicando por um HT. Como o HT não estava funcionando, ele ficou na estrada indo e voltando, porque ele perdeu o colega de vista, não sabia mais ou menos em que altura da estrada o sujeito estava ficando. Ele foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, e num desses retornos, no meio da rodovia, ele fechou o carro. E o motorista do carro ficou possesso e começou a seguir os dois, seguir o carro dele aqui. Aliás, antes de acontecer esse episódio, o comparsa dele, então, entrou no carro, ele fez o retorno e fechou o carro do motorista que estava passando pela rodovia. Esse motorista começou a perseguir esse carro aqui. Lembra que a gente falou de escalada, né? Eles, esse sujeito passou, então, a seguir o carro deles aqui para poder tirar satisfação. Quando ele estacionou o carro no acostamento e o sujeito lá, o motorista, parou do lado, o comparsa, então, mostrou um revólver. E a esposa do motorista falou assim: vambora, vambora, vambora. Eles foram embora e fugiram. Encontraram um orelhão e ligaram para a polícia dizendo que tinham pessoas ali armadas na região. E aí duas viaturas foram acionadas, uma terceira foi acionada e a quarta viatura achou que tinha muita gente atendendo essa ocorrência e decidiu não intervir, não participar. Tá? E nesse evento, então, quando essas viaturas encontraram esse sujeito aqui, eles deram a ordem para parar, eles não pararam. E aí vai se desenrolando uma série de erros, tá? de percepção, de dicas de perigo que os policiais vão deixando passar, erros de comportamento. Um dos policiais, por exemplo, quando o sujeito, quando ele resolveu sair do carro, ele já tomou uma posição de busca, né? Já abriu as mãos, abriu as pernas. O policial já deveria entender que aquilo lá era um comportamento de quem já tinha alguma experiência com buscas pessoais, não, e não um indivíduo que não sabia como se comportar na frente da polícia. Ele aqui permaneceu sentado no banco do passageiro e não obedecia o comando para poder descer do carro para ser revistado. Um dos policiais, que foi o primeiro a ser morto no confronto, estava com uma espingarda. Ele coloca a espingarda, apontando para cima, vai em direção à porta do passageiro onde ele estava sentado e tenta abrir a porta. Quando ele abre a porta, esse aqui então saca, já estava com um revólver 357 Magnum, e faz só um tiro no peito e mata esse policial. E aí ocorre o confronto, as outras viaturas vão chegando e os policiais vão tombando e tal. E é um relato, assim, bastante triste, né? E deixa você agoniado só de ler a história, de entender como o evento se deu. Ele acabou se matando no dia seguinte, tá? Ele fugiu do cerco policial, tentou roubar um dono de uma caminhonete, o dono da caminhonete estava armado, não houve confronto, mas ele acabou fugindo. Ele entrou numa casa, fez reféns, alguém conseguiu fugir, chamou a polícia, e aí ele teve um diálogo lá com um repórter, tá? E aí ele disse assim, o repórter perguntou por que ele tinha feito aquilo, né? Por que ele tinha matado os 4 policiais. Ele disse assim, ó: os policiais pararam a gente,
A gente estava pronto e eles não. E um deles foi muito descuidado, então eu matei esse cara. Essa foi a resposta desse indivíduo aí, tá? E depois ele deu um tiro de espingarda na cabeça. O comparsa foi preso, em 2008 se suicidou na prisão. E o outro, pessoal, talvez o mais conhecido, né, seja esse indivíduo aqui, ó. Alguém conhece esse aí? Tem filme dele, tem seriado. O FBI tem um estudo de caso sobre isso. E foi por causa desse evento que praticamente as polícias do mundo inteiro saíram do 9mm e do 38 e migraram para o calibre .40 SW. Alguém conhece aqui, pessoal? Esse aí é o Michael Lee Platt, tá? Ex-fuzileiro naval, ele e o comparsa depois do episódio, havia suspeita que eles tinham matado as primeiras esposas, tanto ele quanto o comparsa, para poder casar com uma outra. Tinha uma empresa de jardinagem onde eles lavavam dinheiro dos crimes de assalto a banco, assalto a carro forte, tá? Normalmente eles matavam o dono dos carros que eles utilizavam nos crimes, só que um sobreviveu e disse, um sobreviveu e o que foi morto, a irmã ficou preocupada com o sumiço do irmão, avisou a polícia e o FBI já estava investigando esses crimes, né? E quando chegou informação pela polícia lá de Miami de que o irmão de uma pessoa havia sido morto, assassinado, aí eles encontraram o corpo depois e ela deu a placa e a descrição do carro que o irmão usava. E aí os policiais federais começaram a procurar esse carro. Num golpe de sorte, eles encontraram o carro sendo guiado lá no meio da rua, e aí eles entraram para tentar fazer uma abordagem. E dessa abordagem, esse indivíduo aqui sozinho, tá? Um fuzil, uma carabina, um Ruger Mini 14, né, 223, ele matou 2 agentes do FBI e feriu outros 5 em 1986. Esse aqui chegou a atirar 48 vezes nos policiais e ele foi ferido 12 vezes. E enquanto ele era ferido, ele ia atirando nos policiais. E aí, ficou conhecido como o tiroteio de Miami, tá? E o evento aí que então acabou produzindo um seminário de estudos balísticos que acabou fazendo com que o FBI saísse dos 9mm, tentaram ir para o 45, reclamaram por causa do peso da arma, pouca munição, foram para o 10mm, o recuo era muito grande, não conseguiam fazer disparos sequenciais, resolveram diminuir um pouco o tamanho do cartucho, do estojo, desenvolveram o 40SW e passaram a utilizar o 40SW até recentemente. E aí, pessoal, a gente pode imaginar aqui, né, que na história recente, né, uma única agência policial brasileira já vivenciou aí 5 ocorrências com múltiplos assassinatos de colegas, tá? 5 ocorrências em 7 eventos. Eu vou contar aqui quantos foram os vitimados, né? E aonde e o ano, tá certo? E se vocês lembrarem de algo mais, me fala aí que eu completo essa lista. Então, essa única agência, teve um policial morto e 2 feridos no Rio de Janeiro em 1970, 2 agentes mortos em Salvador, na Bahia, em 1990, 2 agentes mortos em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em 1995, 2 agentes mortos em Tabatinga, na Amazonas, em 2002. Um deles foi que eu tive a chance de ministrar aula no curso de formação dele, não tinha 6 meses de polícia. Um agente morto e 3 feridos em Pilão Arcado, Bahia, 2003, um evento emblemático, não tem nenhum estudo de caso sobre o evento, que seria de grande aprendizado para todas as polícias. 2 agentes mortos e um ferido em Codajás, Amazonas, 2010. Não, esse aqui, 2010, que eu tive a chance de ministrar aula, morreu com 6 meses de polícia. O de Tabatinga foi morto por um outro policial, tá certo? 2 delegados mortos em Florianópolis, Santa Catarina, em 2017. E se a gente começar assim, a compilar essas ocorrências, o que a gente vai encontrar, né? E aí a gente tem um policial morto, um policial civil morto e 3 feridos em Confresa, no Mato Grosso, em 2009. 2 policiais da PM do Paraná, também assassinados numa única ocorrência e com o uso da arma de um dos policiais, lá em Medianeira, 2014. 2 policiais da PM de Minas, mortos numa emboscada ali durante uma ação de domínio de cidades em Pompeu, em 2017. 3 colegas da Polícia Militar de São Paulo, assassinados por um único agressor no único evento recente, 2020.
Dois policiais da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul mortos dentro da viatura por um único preso, tá? Que se soltou das algemas. Ele estava lá no banco de trás da viatura, né? Em 2020. Dois policiais rodoviários federais mortos aí por um andarilho, lá em Fortaleza, Ceará, em 2022. E agora, né, dois policiais militares em Camaragibe, Pernambuco, em 2023, assassinados num único evento. Ok, pessoal? Esse é o cenário que a gente lembra, tá, pessoal? E que os colegas relatam e a gente vai acrescentando aqui. Certamente, se a gente fizer uma pesquisa retornando um pouco mais no tempo, e certamente, se a gente aguardar alguns anos, essa lista então vai começar a aumentar de forma substancial.